Corpo. Corpo a corpo. Meu corpo no seu corpo. Seu corpo no meu corpo. Dois corpos no mesmo corpo. Um corpo mais um corpo. Corporeamente, dois mais que um corpo. Corporificados no corpo do corpo. Corporalmente, corpo a corpo. Encorpados, o meu dentro do seu, o seu dentro do meu. Corpus, corporis, substância física, suspiros vários, corpo. São duas realidades muito diferentes, obviamente, porque o jeito deles verem o esporte, ele muda muito de uma civilização para outra. Se a gente pegar a Grécia, pegando como base aí Atenas, a gente vai cair naquele monte, aquela série de períodos em que rolavam jogos em honras aos deuses. Cada cidade-estado tinha um deus protetor principal e realizava vários eventos em homenagem a esses deuses, cada um no seu tempo, realizando jogos. Isso é uma visão extremamente diferente da visão que a gente consegue ver do entretenimento ligado, se é que a gente pode chamar de esporte, de Roma. Por quê? Porque Roma, a maior parte dessas atividades era voltada para o Coliseu. O Coliseu, ele é só você pensar na perspectiva de quem está assistindo. Pensa num ateniense assistindo um jogo olímpico. Ele bate o olho na pessoa que está ali participando, ele olha e fala, pô, eu queria ser igual a esse cara. Esse cara é bom, esse cara é forte, esse cara ele é rápido, alguma coisa. No caso de Roma, não. No caso de Roma, todo mundo olha pro cara lá, eu não quero estar no lugar daquele brother. E isso é em grande parte por culpa do tipo de visão que se tem sobre essa atividade. A gente pega o Atenas. A parte do trabalho físico, da atividade física, ela era muito valorizada, assim como o ócio. Eles não gostavam de trabalhar manualmente, eles não trabalhavam no campo porque achavam esse tipo de atividade indigna, mas eles gostavam muito de trabalhar o próprio corpo. Existia uma exaltação gigantesca em cima do corpo, principalmente masculino, mas existia uma exaltação muito grande em cima desse corpo. Então, para você ser um cidadão meio que respeitado, para você ter prestígio na sociedade, você tinha que duas coisas. Primeiro, você tinha que ter o pensamento filosófico, lá, o ócio e viver para a arte, ou a ciência, ou a filosofia. E você tinha a parte do esporte. Você treinava o seu corpo, você modelava o seu corpo. E isso era uma atividade de prestígio. Isso era algo que todos queriam. Roma, não. Quem guerreava em Roma? Quem estava no Coliseu em Roma? Eram os cidadãos mais altos da sociedade? Não. Eram escravos. Eram escravos que vinham de outras civilizações conquistadas por Roma. Eu vi um artigo uma vez que estava escrito que o Coliseu e os gladiadores de Roma, eles eram meio que uma forma do povo romano se autoafirmar, pondo outras pessoas, outros povos considerados inferiores, para se matar para o prazer e diversão deles. Então muda completamente essa visão, porque um romano, ele não tem uma visão de admiração por um gladiador. Até existiam gladiadores que ganhavam um nível de fama gigantesco, claro que existia. Existiam gladiadores famosíssimos, que tinham uma vida melhor do que vários cidadãos romanos, até justamente por eles serem muito bons. Mas, dificilmente você consegue pensar em um romano sonhando, almejando se tornar um gladiador. Por quê? Porque uma vez que ele perde, ele ou vai morrer ou vai ficar mutilado. E isso que quando ele não morrer na luta, ainda fica à mercê do povo lá, exigindo que o imperador ou mandar matar ou mandar poupar a vida dessa pessoa. Então a gente está vendo duas realidades completamente diferentes nessa brincadeira. Já no final da Roma antiga, que é quando Roma está sendo influenciada pelo cristianismo, e aí você tem o século IV, onde o cristianismo vai não só deixar de ser perseguido, mas como virar religião oficial. Todo tipo de esporte, todo tipo de Olimpíada é ligado ao mundo pagão. Então o mundo da Idade Média, ele meio que abomina esse tipo de coisa. Por isso que no final da Roma Antiga, inclusive, não é dentro da Idade Média, as Olimpíadas não são mais permitidas, sim? Porque se liga a esse universo paganista. Durante a Idade Média, então, vai existir uma continuidade sobre isso. Então, você não pode dizer, por exemplo, que
as Olimpíadas, elas são... foi aí que elas acabaram, na verdade, vão voltar só no mundo contemporâneo, o mundo do século XIX, o mundo da Revolução Industrial e tudo mais. Então, na Idade Média, o esporte, ele não tem uma grande função de competição. E se pensar, o esporte ele tem, uma das principais prerrogativas do esporte é a competição. Então, durante toda a Idade Média, você tem competições menores, alguns esportes aparecem, como por exemplo a pela, que é chamado de jeu de paume, que é como se fosse um tênis de mão, que é você utiliza as mãos, é por isso que a palma, jeu de paume, que é a palma, que você bate a bola na parede e aí outra pessoa tem que pegar a bola, quase como se fosse um tênis, você pode deixar quicar só uma vez. Por exemplo, é um esporte que nasce na Idade Média. Não existe uma necessidade de esporte, a verdade é essa. Se no século XIX, no século XX, o esporte vai estar ligado à saúde pública, ou seja, a conscientização do grupo, não só a questão da força física, não só a questão da guerra, efetivamente, mas uma questão de pensar a questão de saúde do coletivo, a Idade Média não pensa desse jeito. Então, o esporte como saúde não existe. O corpo da Idade Média é uma coisa muito desconsiderada no mundo medieval. Porque tem um período onde o cristianismo é a maior influência, e para o cristianismo medieval ortodoxo, principalmente, né, os mais profundos, é a matéria que traz o pecado. Então, o corpo não é valorizado, aliás, ele é o problema. Então, você vê em muitas iluminuras, por exemplo, a vaidade sendo representada como uma mulher, porque é o momento em que você olha mais para o corpo. Eu parto do princípio grego, corpo são, mente sã. Eu competia, né, provas de ciclismo quando eu era adolescente, porque era uma adrenalina pura, né? Então, para mim, o ciclismo de competição era uma forma de eu me firmar como ser humano, vamos assim dizer. Mas com o passar do tempo, eu comecei a perceber que o esporte não é isso, né? Aliás, eu abomino o esporte como eu vejo hoje, com esse alto teor de competitividade. O esporte, na minha avaliação, como diziam os gregos, né, corpo são, mente sã. O esporte foi feito para nós, seres humanos, nos aperfeiçoarmos, fisicamente e mentalmente. Então, quando, por exemplo, eu pratico ciclismo hoje, diferentemente da prática que eu tinha quando eu era adolescente, quando tinha a idade de vocês, eu não estou preocupado se eu vou ter um alto rendimento, ou se eu vou vencer A, B, C ou D, ou se eu vou esnobar a quem eu venci. Eu não vejo mais com esses olhos. Para mim, o esporte hoje tem inclusive uma conotação filosófica, porque quando eu pratico o ciclismo, né, para mim é como se fosse uma terapia. É um momento que eu começo a transcender essa realidade. É um momento da minha purgação, né? Então eu me sinto maravilhosamente bem, embora eu ande de bicicleta, ultimamente tenho andado mais no espaço urbano do que nas trilhas, porque eu já fiz muita trilha também, mas mesmo quando eu ando no espaço urbano, para mim é como se fosse realmente uma purgação, como se fosse um momento assim de meditação. E a bicicleta, eu costumo dizer para todo mundo que é a máquina mais inteligente que o ser humano já criou, porque a bicicleta é uma máquina na qual você pratica um exercício aeróbico, não tem impacto, né? Então você observa a natureza com mais calma, a velocidade é menor, né? Você consegue absorver a paisagem com mais tranquilidade, né? Você internaliza isso. Então, para mim, o esporte é uma grande terapia, né? É um momento de ponderar a vida, é um momento no qual eu me sinto tranquilo, né? Ou seja, que eu me desprendo dessa realidade maçante. Então isso para mim é o esporte hoje. Você disse que você não gosta muito de como o esporte é visto atualmente. Como que você acha que ele é visto? Então, eu acho que o esporte hoje ele tem um caráter muito mercadológico, né? Aliás, tudo hoje em dia tem um caráter extremamente mercadológico. Isso me incomoda muito, porque você nota que as pessoas se matam
literalmente falando, elas se judiam, não é? Elas se torturam, a bem da verdade, para alcançar um patamar muito elevado, né? E eu acho isso daí uma perda de tempo assim irreparável, porque na medida que você se tortura, né, essa tortura não pode te oferecer prazer. O legal do esporte, o interessante do esporte é ele oferecer a quem o pratica o prazer de realizá-lo. Agora, a partir do momento que você prioriza a competição pela competição, né, e que isso seja mediado por valores monetários, eu penso que se perde a razão maior do esporte, que é justamente proporcionar uma evolução, um crescimento da sua relação com a natureza, da sua relação com as pessoas, né? Então eu não concordo muito com isso, sabe? Eu acho que hoje em dia o esporte está muito voltado para os valores mercadológicos, né? A competição está voltada para valores mercadológicos. Então isso quebra, no meu entendimento, com o encanto que há na prática esportiva. Os atletas atualmente, você vê que, como você disse, o esporte ele foi para ser vendido hoje em dia. Por exemplo, sim, é uma mercadoria, né? O futebol, copas, etc. Sim. Qual é a sua opinião sobre as substâncias que esses atletas utilizam para aumentar o desempenho? Então, é aí que tá o problema, né? Quer dizer, os atletas de alto rendimento, né? Eles têm que sempre demonstrarem que eles serão sempre campeões, não é? E não é assim, na verdade. Nós não somos sempre campeões em tudo. Nós também temos as nossas limitações, assim como na natureza também há limitações. Por exemplo, a minha limitação, eu tenho 1,91 m, é a minha limitação. Se eu não tivesse essa limitação, eu estaria do tamanho dessa árvore, né? Quer dizer, então tudo tem um limite. Mas acontece que nós somos educados para acreditar, e aí entra um pouco a filosofia, né? Que nós somos assim, ilimitados. Para nós não há limites que não possam ser superados. Nós somos educados, a nossa formação iluminista, antropocêntrica, racionalista, nos incute isso, né? Que nós somos superáveis, que nós podemos tudo a hora que nós desejamos, né? Não há limites para nós, correto? Que nós temos uma capacidade tamanha de raciocínio que sempre nós estamos habilitados a encontrar saídas para os nossos obstáculos. Portanto, não há obstáculos para nós que não sejam superáveis, certo? E não é assim, porque na verdade nós temos sim nossas limitações, certo? E aí veja só, como nós temos as nossas limitações e esses atletas são mantidos por grandes corporações transnacionais, né? Eles precisam ser sempre campeões. Quer dizer, então essa mentalidade é equivocada, porque o esporte não foi feito para isso.